Bom dia, eu, Gustavo e o Wizard vamos apresentar os nossos laudos fitopatológicos, começando com as doenças em frutos, né? Onde a gente analisou o material que foi o morango e na microscopia a gente conseguiu constatar o fungo Rhizopus, né? E aí a gente consegue ver ali o esporangióforo e o esporângio dele. O Rhizopus que é importante em pós-colheita, porque ele ataca as culturas como morango, mamão, pessegueiro, entre outras. A temperatura ótima para o seu desenvolvimento é de 15 a 23 graus Celsius, com uma umidade elevada. As flores e os frutos são atacados em qualquer estágio do seu desenvolvimento pelo Rhizopus. Bom, em sua diagnose, como falado, foi o Rhizopus, e o seu sintoma é um fruto com tonalidade mais clara e uma podridão mole aquosa. E esses sintomas poderiam ser facilmente confundido com a podridão de Phytophthora, que os sintomas são parecidos e também ataca o morangueiro. Bom, para o controle é recomendado evitar o contato do fruto com o solo, ter um manuseio adequado dos frutos durante a colheita e a embalagem, evitar ferimentos e abrasões nos frutos, desinfestar as caixas de colheita, evitar uma colheita quando as plantas e os frutos estiverem úmidas. Bom, ainda no grupo 1, eu vou falar um pouco sobre uma doença que ocorre em órgãos de reserva, né, em sementes, é um fungo do armazenamento. Ele vive como saprófita, ou seja, ele se nutre de materiais em decomposição, ou como forma de habitante natural do solo, e são responsáveis por causar o comumente chamado de mofo nas sementes. O fungo ele precisa de condições favoráveis, né, para se desenvolver. As principais delas é a umidade elevada e também uma temperatura ótima na faixa de 21 graus Celsius a 25 graus Celsius. Aqui na foto do material, a gente consegue observar as sementes que a gente fez no teste durante as aulas práticas, que algumas sementes conseguiram germinar e algumas sofreram com os patógenos. Aqui na foto não tem somente do penicillium, que a gente vai falar agora daqui a pouco, mas também tem do fusário e do rhizopus. E aqui na foto da microscopia a gente consegue observar os conidióforos e os conídeos desse fungo. Bom, como a diagnose que nós estabelecemos, e o patógeno que a gente observou é o penicillium, é um fungo que provoca descolorações, redução na germinação, perda na matéria seca e alteração do valor nutricional do grão, então tem consequências econômicas bastante graves. Até porque quando a incidência dele é alta, as sementes elas apodrecem, muitas não brotam e as que conseguem brotar elas não conseguem nem chegar à fase de emergência. E como forma de controle, o recomendado é o controlar as condições favoráveis ditas anteriormente, né, de umidade e temperatura, e também não deixar o prazo de colheita durante a safra, remover as impurezas que no armazenamento, os grãos que foram danificados durante os serviços, retirar materiais estranhos e também controlar insetos e roedores da área de armazenamento. Bom, eu vou falar sobre a doença que ataca as famílias brassicárias. Alternaria brassicária ataca todas as frutíferas comerciais e silvestres. Ataca principalmente em região onde prevalecem condições de alta umidade e temperatura baixa. E nessa foto, como foi pegar uma folha de couve, foi observar o local na lupa, depois observar o local, foram raspada e para montar o microscópio. Como vocês veem, na microscopia, apresenta conídeos e com septos transversal e septos longitudinal. E para a diagnose, pode passar?
para diagnóstico desse aqui, o patógeno mostrado é Alternaria brassicaria, que ataca principalmente as cabeças, onde produz manchas marrons, tornando impróprio para consumo. E nas folhas, e aparecem manchas circulares pequenas, caracterizadas pela presença de anéis concêntricos. E para o controle, não existem cultivares comerciais resistentes à Alternaria brassicaria, mas aqueles que possuem uma grossa epicutícula serosa retêm menos água na superfície da lâmina foliar e, consequentemente, as chances do sucesso da infecção são menores. É recomendado usar sementes limpas, livres do patógeno e adequadamente tratadas, e também queimar ou enterrar o resto de cultura e após a colheita. Bom, agora uma doença do grupo 5, né, grupo dos oídios, míldios, ferrugens e manchas foliares. A gente conseguiu observar na ferrugem do pessegueiro o fungo Transcaria discolor. E como forma de curiosidade, hoje a ferrugem asiática da soja, que é desse grupo de doença, é uma das doenças que mais tem preocupado os produtores de soja pela sua alta dispersão que ocorre pelo vento, então ela consegue atingir longas distâncias, por isso ela ocorre em todas as regiões do Brasil. Mas aqui a gente conseguiu observar numa folha de pessegueiro, né, as manchas, né, de ferrugem características que são muito comumente vistas quando ocorre essa doença. E também na microscopia a gente conseguiu observar os uridiósporos e a urédia desse fungo. Como diagnose, nós estabelecemos que o patógeno ele é o Transcaria discolor, como foi dito, e como forma de observar os sintomas, a gente consegue inicialmente observar pequenas pontuações de coloração mais escuras na parte superior da planta, e na parte inferior da folha a gente consegue observar pequenas verrugas, que são chamadas de urédias, e é onde o fungo produz os seus esporos, que são parte da disseminação dessa doença. E conforme o tempo passa, a coloração dessas urédias elas passam de um castanho claro para um castanho escuro, e o tecido foliar na região onde elas estão estabelecidas vai ficando um castanho claro. Como forma de controle, atualmente a forma que mais tem mostrado eficiente é o controle químico, através de fungicidas. E também, como forma para auxiliar esse controle, tem a prática de evitar o plantio em épocas favoráveis à doença, evitar o uso de cultivares precoces, né, para que não ataque plantas muito jovens, o que causa uma severidade maior, e também fazer um diagnóstico mais precoce possível para que não ocorra uma disseminação alta dessa doença. Bom, como a cultura escolhida, nós escolhemos o milho, né? E trouxemos alguns exemplos de doenças de cada grupo. Bom, doenças de sementes, nós trouxemos o penicillium, que ataca bastante os milhos. Como tombamento e doenças na raiz, no colo da raiz, trouxemos o pitium, que também é bem comum no milho. Como doença vascular, trouxemos o fitoplasma, que é o famoso enfesamento do milho, também é muito comum na cultura. E trouxemos as ferrugens do milho e o carvão do milho, que tem essa aparência de bulhosidade perto da semente. É isso. Obrigado e bom dia.